Olá, gente, tudo bem? Eu sou o Matheus e hoje eu quero falar de neurociência, né? Eu quero refletir com vocês sobre o seguinte aspecto: o que nos move, o que nos dá sentido, o que nos faz querer alcançar um objetivo, né? O que nos faz querer interagir, o que nos faz, saca, querer, saber, fazer exercício, o que nos faz querer estudar, né, ir para o trabalho, o que nos faz suportar as dificuldades da vida, né? O que nos dá um sentido para além do esforço, ou um sentido, né, para além do ato em si, um sentido que nos preenche, que nos dá identidade, um sentido que nos faz sentir que a gente é muito mais do que um conjunto de carne e osso. São as emoções, gente. As emoções. Rir, chorar, sentir medo, raiva, alegria. Isso é importante, né? E não só as emoções, mas também a tomada de decisões e a solução dos problemas, a capacidade de solucionar problemas, a capacidade de se planejar, né? A capacidade de se mover, a capacidade de planejar um movimento, a capacidade de ter sensações, né? Na parte de sensações acho que a gente pode tirar a parte olfativa, né? Mas todas as outras sensações, né? Tudo isso é gerido, né, pelas regiões subcorticais, né? Existe uma conexão do hipotálamo com a amígdala, né? E essa conexão que existe entre esses dois são responsáveis, por exemplo, pela percepção de sentimentos, por adquirir sentimentos, né? A gente faz conexões afetivas com as coisas que a gente vive, né? Por exemplo, se você tiver uma boa lembrança de um momento em que, sei lá, você estava jogando altinho com seu pai num jardim de alguma casa que você gosta, que te fez bem, que várias boas histórias foram construídas, e o jardim era verde, por exemplo, sempre que você olhar um jardim, risco dizer que pelo menos a maioria das vezes você vai falar, caramba, legal, um jardim, né? Gramas, flores, né? Quando você olhar para a cor verde, por exemplo, você vai falar, pô, eu gosto da cor verde, né? Um exemplo assim, por que uma pessoa gosta mais de um estilo musical do que a outra? Né? Foram as conexões, né? A conexão, né, de toda essa região, né? Nós temos aí o córtex frontal, né, que é dividido em quatro áreas, que é o córtex pré-frontal, responsável pela tomada de decisões, pela resolução
de problema, mas pelo planejamento, né? Também por, bem, né? E imagino que também tem uma questão, pela questão comportamental também, e tem outras coisas pelas quais é responsável, né? A gente tem o, a região motora primária, né? Que vai, assim, enviar, que vai, que é responsável pelo planejamento do movimento, né? A gente tem uma outra região que eu infelizmente esqueci o nome, né? Mas que ela é responsável por fazer o movimento, executar o movimento, né? E a gente tem uma região também que é responsável, como eu falei lá atrás, pela sensação, né? E a amígdala, a conexão que ela tem com o hipotálamo, ela é muito responsável por essa questão, por exemplo, do comportamento, por exemplo. Entender certas coisas éticas, coisas do tipo, né? Então, esse conjunto que a gente tem, né, essas regiões subcorticais, cada um que for vivendo a própria vida, com as próprias experiências singulares, né, as próprias interações sociais, né, e também a própria maneira de interpretar a cultura, por que não, né? As pessoas são diferentes umas das outras, vai desenvolvendo, digamos assim, um comportamento emocional específico, né? Por exemplo, por que uma pessoa prefere um estilo musical em vez do outro? As vivências que essa pessoa teve, né? Por que uma pessoa prefere a cor azul do que a cor verde? As vivências que essa pessoa teve, saca? E é até legal isso, porque às vezes as pessoas julgam muito as outras, né? Por acreditar que o estilo musical que essa pessoa escuta é ruim, que essa pessoa não está agindo direito, sabe? Que o esporte que essa pessoa gosta não é legal, né? Um exemplo, porra, vamos supor, pô, você prefere jogar dama do que, sei lá, do que correr, pô, que isso? Não, a pessoa prefere jogar dama do que correr. A própria pessoa que joga dama poderia estar falando isso também. Pô, você prefere correr do que jogar dama, cara? Que isso? As vivências que as pessoas têm tem uma influência singular, né, nessa pessoa. E é legal falar disso, né, sobre esse conjunto, né, das regiões subcorticais, porque, por exemplo, assim como eu falei, existe uma conexão da amígdala com o hipotálamo, né, que é responsável por certas questões comportamentais. É estudado, por exemplo, que quando uma pessoa tem uma lesão séria, por exemplo, na amígdala, essa pessoa deixa de ser ela mesma, entendeu? Uma pessoa que, por exemplo, era muito gentil, muito tranquila, pode se tornar uma pessoa muito grossa, muito rude, muito agitada, saca? E a gente até pode falar, por exemplo, de memória afetiva, né?
Um exemplo, uma pessoa que tem uma lesão séria na amígdala, por exemplo, se ela conseguir se lembrar de algo específico, lá atrás, lá no passado, por alguma razão, né? Porque geralmente quando a gente se lembra de algo bem no passado é porque tem uma questão afetiva, né? Mas essa pessoa não iria perceber a questão afetiva, então isso fica meio que uma coisa meio estranha para essa pessoa, né? E é legal também ressaltar que a amígdala ela é dividida em duas partes. Uma um sistema aí responsável pela percepção de ameaças, né, que é o sistema Serasa, alguma coisa assim. Né? E outra parte é um sistema voltado para a questão de, por exemplo, tomar água, comer, questão sexual. Né? E assim, quanto ao sistema de percepção de ameaça, existe uma relação, né, entre a amígdala, o hipotálamo, né, e acho que a amígdala, o diencéfalo localizado na região do hipotálamo, o bulbo, não, a ponte e o bulbo, né? E isso é o sistema Serasa, né? Aí, por exemplo, quando uma pessoa, vamos supor, você tá andando na rua, tá tranquilo, tudo bem, aí aparece um fucking pitbull na tua frente, rosnando pra você, e você olha pro pitbull e pensa a seguinte coisa: fudeu, fudeu. E você começa a entrar em pânico. Seu coração acelera, sua respiração fica mais rápida, sua pupila dilata, né? Sua visão fica uma visão tipo cônica. Em algumas situações, você começa a sentir um certo frio na barriga, começa a suar, seus pelos se arrepiam. O que é isso? É o sistema Ceasa ou Serasa, não estou em dúvida sobre qual é o nome certo, entrando em ação, né? Essa conexão da amígdala, né, com o diencéfalo, do hipotálamo, com a ponte, o bulbo, vai gerar, né, vai gerar hormônios, como, por exemplo, o cortisol e a adrenalina, né? E vai gerar também um conjunto de, acho que é neurotransmissores ou algo do tipo, que são noradrenalina, acetilcolina, histamina, dopamina e serotonina, né? E aí, esse conjunto de reações vai gerar toda essa coisa de aceleramento cardíaco e tudo. E tem inclusive uma conexão, acho que se eu não estou enganado, acho que era do intestino ou algo assim com a amígdala, se eu não estou enganado, alguma coisa assim, né? Mas por essa questão, né, por ordem, né, das regiões subcorticais, uma série de hormônios são enviados para o seu corpo,
né? O sangue começa a bombear muito mais rápido e acontece uma coisa interessante, né? Lembra o aceleramento do coração, né? Vai bombear mais sangue. Por que que você fica com frio na barriga? Porque o sangue ele começa a parar de ir para a região onde fica o intestino, o fígado, né? E começa a ir para regiões como o pé, deixa de ir para regiões como o intestino e o fígado para ir, por exemplo, para os pés, para os braços, né? Para as regiões que você pode correr ou lutar, né? Mas também tem reações, a reação, por exemplo, de congelar, né? E, e assim, é importante falar que, por exemplo, quando você, por exemplo, vê um pitbull, e aí você fica assim, ó, você vê o pitbull e fala, fudeu, 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 fudeu. Ah, fudeu, tô fudido, né? E aí seu coração começa a bater muito rápido, muito rápido. O seu sistema o Serasa tá todo, a sua amígdala começa a mandar muito estímulo. Bah, 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 bah. Chega um momento que com a amígdala super estimulada, hiperestimulada, o córtex, né, pré-frontal, que é uma região. Existe uma região no córtex frontal, que eu acho que é o córtex pré-frontal, que ela é responsável por controlar o estímulo da amígdala, né? Por deixar o estímulo da amígdala num nível sustentável, né? Sustentável. Mas se você começa a ter um estímulo muito grande da amígdala, chega um momento que o córtex frontal não consegue mais dar conta. Aí vai ocorrer, por exemplo, de talvez você desmaiar, você apagar, você ter um piripaque, ou coisa do tipo. Imagina a seguinte situação, você tá ali, você vê o pitbull, aí você pensa assim, caralho, eu vou morrer, o que eu faço, meu Deus, bum, apaga. Apaga, você entra em desespero, você entra em pânico. Isso é o pânico, né? O pânico acontece quando a amígdala está hiperestimulada e o córtex frontal não consegue dar conta disso, né? Então, assim, neurociência é um assunto verdadeiramente interessante, né? A gente falou sobre as emoções, a gente falou sobre conexões, né? E eu vou dar um exemplo interessante aqui. Quando uma pessoa escala, não, quer dizer, uma maneira de você lidar com pânico, por exemplo, é você fazer exercícios controlados, onde você se expõe de uma maneira controlada àquilo que te dá medo, Por exemplo, tem pessoas que enfrentaram um furacão, por exemplo, furacão, que na hora do furacão entraram em desespero, ficaram em pânico, não tinham nenhuma reação além de chorar descontroladamente, né? Mas dentro do grupo dessas pessoas, alguns decidiram fazer um exercício
de, por exemplo, socorrer pessoas, coisas ligadas a riscos, a situações que remetam, por exemplo, a sangue, a fraturas, sei lá, quem sabe, não sei, possíveis desabamentos, coisas do tipo, né? E essas pessoas fazendo esse exercício vão se educando, né? E vão educando as regiões subcorticais do cérebro a funcionar de uma forma mais sustentável em situações de perigo iminente, né? O nosso cérebro ele tem a capacidade de se adaptar, uma capacidade muito grande. Nosso corpo tem a capacidade de se adaptar, né? Tem inclusive pessoas que, por exemplo, escalam montanhas no gelo, né? E quando estão em grande altitude, sentem um efeito, né, assim, proveniente de uma má condição, né, que o nosso corpo não está acostumado a respirar em grandes altitudes, tem menos oxigênio, né? Aí o coração, por exemplo, começa a bater mais rápido, né? Certos medos podem surgir daí, né? O pulmão tem mais dificuldade de conseguir ar, né? Mas essas pessoas, nessas situações, elas respiram, elas ficam tranquilas, né? E antes de estarem em situações assim, elas também exercitam a parte cardiovascular. Elas se preparam para isso e quando estão nessas situações, elas ficam tranquilas, respiram e o corpo funciona, né? Então, assim, por que que hoje eu estou trazendo o assunto neurociência, né? Porque eu acho que falar de neurociência é fazer uma contribuição para a sobrevivência, né? Não só para a sobrevivência, mas também para o autoconhecimento, né? E para a aceitação do outro, aceitação dos gostos do outro, né? Isso tudo acaba, por consequência, contribuindo para a sobrevivência também, né? Cara, gente, entendo. As emoções, elas são extremamente importantes. A gente, só que a gente não pode ser usado pelas nossas emoções. A gente tem que usar as nossas emoções ao nosso favor. A gente pode sim, em algum nível, ser levado pelas nossas emoções, mas não num nível em que fique insustentável lidar com elas. Por exemplo, se você está com medo, você não pode ser tomado pelo seu medo a tal ponto que o seu corpo não começa a funcionar, o seu corpo não funciona mais direito, que você não consegue raciocinar, que você não consegue usar a sua razão, né? E acredito que nem ser tomado, por exemplo, pela alegria, de tal forma que você não consegue perceber certos limites sociais, entende? Que você não consegue respeitar o espaço do outro, por exemplo, o tempo, o momento do outro. Por exemplo, pô, eu tô muito, muito, muito feliz, cara, você tem que escutar isso que eu tenho para dizer. E às vezes a pessoa tá só, tipo, olha, eu quero ficar no meu espacinho, né? A gente tem que haver, ao mesmo tempo que uma aceitação das nossas emoções, uma capacidade de negação das nossas emoções, em conjunto com essa aceitação, para que haja um equilíbrio, entende? Então, assim, se você está com muito medo,
ou até muito alegre, ou se você está extremamente triste, entenda que isso não é um evento descartável, mas que você tem que respirar, você tem que pensar, né? Você tem que respirar, se acalmar, ponderar, olhar, observar. Você tem que fazer o seguinte, eu acho que o legal é fazer o seguinte, seguir meio que uma construção de coisas. Primeiro, o que eu estou sentindo? Porra, entendi, estou sentindo isso aqui. Depois, espere que eu vou pensar. Espere que eu vou pensar. É a segunda etapa. Terceiro, como é que a situação se mostra para mim? Em que contexto eu estou agora? Né? Quarto, o que é conveniente e o que não é conveniente de ser feito? Né? E quinto, dependendo da situação, né, quais são os prós e contras, quais são os riscos, quais são as estratégias, quais são os planos de ação. Né? Entende? E se tem momentos que você, por exemplo, não consegue tomar certas decisões, que são coisas extremamente rápidas, então você tem que exercitar para que você consiga tomar decisões rápidas. Você quer um exemplo? O cérebro dos lutadores é diferente do cérebro das pessoas comuns, né? Quer dizer, das pessoas que não lutam. Sabe por quê? Porque todas as atividades que eles fazem, soco, esquiva, defesa, perceber o oponente, alternar a angulação, tudo isso, né? Criar estratégias, entender o que o oponente está querendo fazer, tudo isso, tudo isso acaba otimizando, né, o córtex pré-frontal, que é responsável pela tomada de decisões, solução de problemas, né? Tudo isso também otimiza o córtex motor primário, né? Que vai fazer o planejamento, né? Ou é aquele que vai executar o movimento. Tudo isso otimiza o córtex pré-motor também, que é o que vai ou planejar ou executar os movimentos. Estou em dúvida se é o pré-motor ou o motor primário que faz isso, né? E acredito que tudo isso também vai otimizar, quem sabe, a parte responsável pelas sensações, né? E com essa otimização, com esse exercício que gera essa otimização, os lutadores, por exemplo, são capazes de tomar decisões mais rapidamente, né? Podem, de repente, solucionar problemas mais rapidamente, podem fazer movimentos mais rápidos, né? Porque tudo isso é otimizado nessa região do córtex frontal, que é dividido nessas 4 áreas: pré-frontal, motor primário, pré-motor e negócio de as sensações. Enfim, tem outras coisas interessantes de falar sobre a neurociência, né? Mas vou parar por aqui, né? Então, essa é a reflexão, né? E eu até trago mais uma última informação, que não é só a luta, né, que ajuda o cérebro, todos os exercícios. Uma coisa interessante quando, por exemplo, a pessoa vai malhar, antes da pessoa começar a crescer, o cérebro já está conseguindo construir mais neurônios, ou alguma coisa do tipo,
Então, cuidar do nosso corpo é extremamente importante para cuidar da nossa mente. Então, é legal entender isso, que corpo e mente, né, e corpo e mente, o coração, né, a parte emocional, nada disso está separado. Tudo isso está junto, interligado, né? Então, no que se refere a artes marciais, a neurociência é extremamente importante, gente. Né? Porque a gente tem que ser capaz de fazer certas avaliações, certos exercícios são importantes, né? Certos entendimentos e conhecimentos são interessantes, né? E quanto à neurociência, acho que ela tem um papel não só interessante nesse quesito das artes marciais, mas também conveniente, né? Artes marciais, como eu sempre digo, não vai muito além de saber dar um soco ou de se defender, de esquivar. Vai muito além disso. Artes marciais é um universo muito grande, muito amplo. E falar de neurociência com certeza contribui para a sobrevivência e, portanto, está dentro das artes marciais. A gente exercitar, a gente se exercitar em cima do que a gente conhece é importante. E neurociência é um bom conhecimento. Valeu, galera. Tamo junto.